Olá, querido inscrito! Tudo bem com você? Aqui é o professor Wesley. Essa é mais uma videoaula da playlist de Físico-Química para o Enem e Vestibulares. E nesta videoaula discutiremos o conceito da lei de Hess. Conceito extremamente importante para que você consiga matar questões aí no Enem, na FUVEST e outros vestibulares. Firmeza? Então, de antemão, antes de você ver a videoaula, se você não for inscrito, se inscreve no canal, dá um like, compartilha esse vídeo, deixa um comentário, que é uma forma de ajudar o canal a chegar a outras pessoas, a outros vestibulandos, que eventualmente não tem aí uma renda para fazer um pré-vestibular, beleza? Então ajudem o Pro, beleza? Dito isso, vamos lá. Bem, o que eu quero discutir aqui com vocês de maneira muito geral é o que é a lei de Hess, como que a gente vai trabalhar com equações termoquímicas, isto é, como que a gente trabalha com aquelas equações que nos apresentam aí a variação de entalpia e como que a gente vai utilizar certas técnicas, certos macetes aí e o porquê que a gente utiliza esses macetes para calcular, por exemplo, a variação de entalpia. Firmeza? Vamos lá? Bem, a pergunta de antemão é a seguinte. Não sei se vocês são meus alunos, se vocês me conhecem, mas eu adoro o seriado The Big Bang Theory. E aí tem o famoso Sheldon Cooper, e ele é louco por trens. E aí por que eu estou trazendo os trens aqui e o Sheldon Cooper? Ou, por exemplo, carro. Porque tanto automóveis quanto locomotivas, máquinas e etc. funcionam mediante a queima de combustíveis. Sejam esses combustíveis fósseis ou, por exemplo, etanol. E a sacada é: a queima de um combustível, ou seja, a combustão, ela pode ser caracterizada como um processo endotérmico, isto é, um processo que absorve calor, ou um processo exotérmico, um processo que libera calor. E a resposta é que a combustão é um processo exotérmico, sempre haverá liberação de calor do sistema para a vizinhança. Beleza? Dito isso, por que eu trouxe essa questão da queima de combustível? Porque uma coisa que usualmente é cobrada nos vestibulares é o termo de eficiência energética de um combustível. E a eficiência energética de um combustível, gurizada, pode ser mensurada, avaliada a partir do valor do ΔH, ou seja, a partir do valor da variação de entalpia envolvida na combustão, a gente pode elencar se este combustível ele é mais ou menos eficiente. E diante disso, esse exercício da PUC ele é bem interessante para que vocês consigam, por exemplo, entender como que a gente vai aplicar isso. Ó. Então, neste exercício da PUC, é trazido aqui 5 equações termoquímicas, na quais você tem aqui todas a mesma temperatura e pressão. Notem que elas apresentam valores de ΔH diferentes entre si. E aí, a pergunta que não quer calar é a seguinte: exclusivamente sobre o ponto de vista energético, isto é, quem vai produzir mais energia, das reações acima, qual você escolheria como fonte de energia? E aqui eu quero que vocês parem esse vídeo, se possível, claro, e tentem raciocinar dentre essas 5 equações qual que você escolheria e por quê. Então dá um pause. Pensou? Ótimo. Agora você vai me escrever aqui nos comentários, por gentileza, qual das equações você elencou e por quê. E a resposta para esse exercício é a seguinte. A terceira equação, isto é, 2 mols de alumínio sólido mais 3 meios mols de gás oxigênio, forma aqui o óxido de alumínio. Trióxido de alumínio, perdão. Aí você deve estar se perguntando, pô, mas o valor está menos 399,1 quilocalorias por mol. Esse valor não seria extremamente baixo, professor? Não. Aqui vocês têm que tomar atenção que a gente está falando de processos exotérmicos, isto é, processos que vão liberar energia sobre a forma de calor, perdão. Então, tem liberação de calor. Por isso que o ΔH ele é negativo. Beleza? Portanto, aqui, dentre essas 5 alternativas, a que melhor contemplaria aqui uma
equação termoquímica com alta eficiência energética seria a terceira. Firmeza? E aí vamos lá, sem delongas, para entender o que é a lei de Hess. O Hess é esse brother aqui, firmeza? E ele fala o seguinte, a variação de entalpia, isto é, o calor envolvido aí na reação, depende apenas do seu estado inicial e do seu estado final. Portanto, o que eu quero que vocês guardem de antemão é que a variação de entalpia vai depender apenas do estado inicial e do estado final da reação. Ah, professor, mas como assim? Tu pode ter algumas situações na qual a equação ela vai se processando por etapas. Então, um exemplo, formação do monóxido de carbono, CO. Então, você tem aqui o grafite reagindo com meio mol de gás oxigênio, formando o monóxido de carbono. Esse processo aqui, da formação do monóxido de carbono, isso daqui é a equação que representa a totalidade do processo. Então, isso daqui, gurizada, a gente chama de equação global. Firmeza? Entretanto, esse processo de produção do monóxido de carbono, ele vai se dar por etapas. A primeira etapa é a produção do dióxido de carbono, que é o famoso CO2. Então, o que acontece? Tem aqui o carbono sobre a forma de grafite reagindo com oxigênio, formando o dióxido de carbono. E isso se dá à custa de uma liberação de 393,5 kJ por mol. Então é um processo exotérmico, visto que o ΔH ele é negativo. E aí, ó, o monóxido de carbono mais meio mol de gás oxigênio forma aqui o dióxido de carbono. Firmeza? E isso também se dá aqui mediante a liberação de 283 kJ por mol. Então percebam que a produção do dióxido de carbono é um processo exotérmico, porque o valor do ΔH ele é negativo. Firmeza? A segunda etapa é que esta equação aqui, ó, o monóxido de carbono mais meio mol de gás oxigênio formando dióxido de carbono, ela pode ser invertida, de maneira qual a gente vai ter que o dióxido de carbono ele pode ser agora convertido a monóxido de carbono e meio mol de gás oxigênio. Meio mol, perdão. E aí, neste processo de inverter a equação, perceba que você está mudando o sentido da reação. Então, ao invés de você ter um processo exotérmico, o que você está tendo agora é um processo endotérmico, ou seja, um processo que está absorvendo calor. E aí esse valor do ΔH ele acaba sendo invertido, ou seja, se você inverte a equação, você inverte o sinal do ΔH. Mais adiante a gente vai entender o porquê que isso acontece. Mas confia no pai. E aí a gente pode pegar as equações A e a equação C e somá-las. Então, ó, você tem a equação A, que é esse aqui, o grafite, mais gás, oxigênio, formando dióxido de carbono. A equação C, que era dióxido de carbono, formando monóxido de carbono, mais meio mol de gás, oxigênio. Você vai cortar aquilo que é parecido, ó, chulapt, chulapt, chulapt. E aí, na hora que você soma essas equações, o que você vai ter, ó? Carbono grafite mais meio mol de oxigênio forma o monóxido de carbono. Firmeza? E aí, tá vendo esses valores aqui de ΔH? Você também vai somá-los. Então, vai ser menos 393 kJ por mol mais 283 kJ por mol. De maneira qual, somando-se esses valores de ΔH, você tem este valor, menos 110,5 kJ por mol, o que vai aqui corroborar com a ideia de um processo de combustão ser exotérmico. E esta equação que eu escrevi aqui é o que a gente chama de equação global do processo termoquímico. Firmeza? E a gente poderia ainda pegar e representar isso daqui graficamente da seguinte maneira. Ó. Você tem aqui a entalpia. Tá? Então você tem aqui os reagentes, ó, aqui em cima. Então, deixa eu pegar aqui o pointer para facilitar a nossa análise. Ó. Você tem aqui os reagentes.
e aqui você tem o produto. Então a entalpia, o que ela acontece? Ela vai diminuir, né? Então você tem aqui, ó, um valor negativo, beleza? E se fosse para a formação aqui do monóxido, o dióxido de carbono, mais ainda, firme? E aí o ΔH total aqui do processo é isso aqui. Aí você deve estar se falando, pô, não entendi bolhufas do que esse louco falou aí. Então, se você ficou perdido, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar novamente esse mesmo processo e a gente vai entender passo a passo do que foi feito. Por que a gente somou, por que a gente inverteu a equação e etc. Firmeza? Então agora a gente vai dar uma esmiuçada em como que a lei de Hess ela se processa. Então vamos lá. Como que a gente representa de maneira geral a lei de Hess? A lei de Hess, ela traz aqui a entalpia, beleza? A variação de entalpia. Então você sempre vai pegar o produto da reação global e os reagentes da equação global. E percebam que entre o reagente e o produto você tem elementos intermediários que pouco nos importará aí na hora da representação global do processo. Beleza? Então você pode ter aqui um ΔH1, um ΔH2, um ΔH3, um ΔH4 e por aí vai. A sacada é que o ΔH total vai ser o quê? O ΔH1, mais o ΔH2, mais o ΔH3. Então, vamos lá. Primeiro passo. As equações químicas, elas podem ser somadas, tá? Comprovando o que a gente já deu uma olhadinha lá na formação do monóxido de carbono. Então, você tem aqui, ó, o grafite mais o gás oxigênio formando dióxido de carbono, pus aqui. E a gente somou aquelas equações, certo? Para ter a equação global e trazer aqui o valor do ΔH. Então, a gente pode ter uma manipulação dessas equações químicas de maneira a qual a gente consiga expressar a equação global somando as reações intermediárias do processo. Beleza? E aí, qual que é a pegada da gente fazer essa somatória das equações químicas? A partir desse processo, nós conseguimos calcular o ΔH da reação, que são difíceis de serem executadas de maneira experimental. Beleza? Vocês perceberam que naquela introdução a gente fez uma inversão da equação termoquímica. E aqui eu já vou dar uma dica para vocês. Se você inverter a equação termoquímica, você também vai inverter o valor do ΔH. Então, por exemplo, lembra lá daquela inversão que a gente fez? Então, o ΔH também acaba invertendo. E aí você deve estar se perguntando, mas por que a gente inverte o valor do ΔH? E isso é importante porque vai nos mostrar que a energia entre o estado final e o estado inicial, ela é conservada. Beleza? Então aqui, ó, você tem a entalpia e o caminho da reação. Então, ó, de monóxido de carbono mais meio mol de gás oxigênio formando dióxido de carbono, você tem aqui a liberação de 283 kJ. O dióxido de carbono sendo decomposto ao monóxido de carbono mais meio mol de gás oxigênio, acaba absorvendo aqui 283 kJ. Beleza? E por fim, mas não menos importante, ao multiplicar ou dividir uma equação por um valor, com exceção do zero, claro, né? Porque se você multiplicar por zero vai dar zero, você vai ter que fazer a mesma fucking coisa com ΔH. Então vamos lá. Vamos supor que hipoteticamente você tenha tido aqui, ó, o gás hidrogênio reagindo mais meio mol de gás oxigênio para formar água. Se você pega essa equação e você a multiplica por 2, você vai ter aqui 2 mols de gás hidrogênio reagindo mais 1 mol de gás oxigênio para formar 2 mols d'água. Se você multiplicou essa equação por 2, obrigatoriamente esse ΔH também precisará ser multiplicado agora por 2. De maneira a qual você vai ter aqui um valor igual a menos 115,6 quilocalorias. Firmeza? Então é isso. A lei de Hess é basicamente isso. Você entender como que a gente vai fazer essas manipulações. Tá bom? Um beijo, até a próxima. E aí, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa não ficou claro, comenta aqui, por favor, que a gente tenta esclarecer as dúvidas, tá bom? Um abraço e até a próxima. Fui!